Com o objetivo de contribuir com o futuro governo, independente de quem foi eleito, segmentos da sociedade civil da Paraíba lançaram um movimento chamado Farol do Desenvolvimento da Paraíba. A gente está conversando aqui com o Rainer Holmes, que integra esse movimento, justamente sobre essa agenda propositiva, e esse movimento também se torna uma espécie de conselheiro, né, de auxiliar do governo do estado nas próximas gestões, não só daqui a 4 anos, porque a agenda de vocês, dentro dessa plataforma, vai até 2050 pelo menos, né, Rainer? Exatamente. A gente quer ser uma espécie de conselho consultivo independente para poder contribuir com o desenvolvimento. Então, o governador tem um plano de ação, por exemplo. Então, ele pode discutir com o Farol, que tem uma representatividade muito grande, devido à quantidade de segmentos que representa, e a gente quer ser ouvido para sugerir, olha, esse caminho poderia gerar mais emprego, esse caminho seria melhor, a gente precisa disso. Exemplo, a gente precisa melhorar a questão de logística na Paraíba, Porto Seco, aumentar o calado, e às vezes fica perdido isso. A gente já sabe disso há 20 anos, mas se a gente não cobre, se a gente não monitora, vai passar mais 20 anos e não acontece isso. A gente não cria soluções de logística. A mesma coisa com mobilidade, a mesma coisa com marketing institucional, por exemplo, que é um dos pilares. Ninguém vende a Paraíba como deveria. Nós somos o ponto extremo oriental das Américas. Ninguém vende isso. Cada um fica vendendo de um jeito. Cabedelo se vende de um jeito, João Pessoa se vende de um jeito, a Paraíba se vende de um jeito. Ações bem pontuais, né? Mas não tem retorno. Exatamente. A gente tem que vender a Paraíba de forma plena e sustentável ao longo dos anos. Entra governo, sai governo, tem que ter aquele planejamento. Ser perene. Ser perene, exatamente. Uhum. Bom, e eu estou vendo aqui esses pontos que foram definidos, são 10 pontos. Começa com melhoria do ambiente de negócio, depois ciência, tecnologia e inovação. Esses pontos aqui seguem a ordem de prioridade? Nós fizemos um grande brainstorm de geração, de desenvolvimento, depois unimos eles em pilares semelhantes e depois elegemos a prioridade deles. Então, eles seguem, essa ordem foi de prioridade do que a gente acha que acelera o desenvolvimento. Não é que um seja mais importante que outro, né? Todos têm que andar em paralelo, mas em termos de acelerar, nesta ordem de atenção, a gente traz mais retorno, que aí o primeiro seria a melhoria do ambiente de negócio, ciência e tecnologia, cidades inteligentes e sustentáveis, que é Acho que esse é um ponto que está muito travado, né? Embora esteja aqui no terceiro como prioridade. Totalmente. Então, são espaços públicos, essa questão de mobilidade urbana, essa questão do espaço do centro histórico abandonado. Então, a questão da população idosa. A gente tem que pensar que a pirâmide está mudando ao longo dos anos e em pouco tempo a gente vai ter uma população idosa imensa e isso não está sendo trabalhado a longo prazo. A questão das vias públicas, tudo isso. Então, a gente elecando em ações e estratégias, a gente consegue prever isso para os próximos 30, 40, 50 anos. Educação empreendedora e profissional. Isso aqui a gente já está com uma visão de futuro, né? Preparando as novas gerações. E aí, às vezes, a gente confunde muito. Empreendedorismo na Paraíba é fazer microempréstimo. Não é isso só. Tem que educar, falar de gestão, dar a educação em termos de gestão de pessoas, gestão financeira, administração como um todo. Então, vai além do que só fazer um empréstimo. O que é que adianta a pessoa pegar o empréstimo e não saber utilizar aquele dinheiro? Outro ponto que eu achei interessante também aqui nesses pilares é a eficiência da gestão pública. Quando a gente fala em eficiência, mais agilidade, menos burocracia, mais facilidade, inclusive para o ambiente de negócio. Isso, e a tecnologia pode ajudar muito. Às vezes, por exemplo, em algumas licenças que demoram meses, então, dependendo do tipo da licença, do tipo da área que vai ser feito um projeto, as licenças podem ser automáticas. O sistema de inteligência artificial pode analisar, então é até 500 metros quadrados, por exemplo, pode automatizar e liberar dentro de geoprocessamento e outras coisas. Então, dá para agilizar muita coisa, mas às vezes fica travado e aí você tem um projeto para uma área de 10 mil metros, é igual a área de 200 metros quadrados. Então, a mesma burocracia, e não pode ser assim. Então, a gente não só reclama, não critica, aí é que está a diferença. A gente diz, esse ponto está errado. Como é que resolve? A gente diz, resolve assim e assim, neste prazo, com estes órgãos. Então, e detalhando como fazer. Então, vai além do que só criticar. Verdade. Às vezes, o gestor, não o governador,
Mas os gestores, secretários, auxiliares se acham dono da verdade, né? Não, eu vou seguir aqui esse plano, que o meu plano é melhor do que esse pensado pelas lideranças. Tal. E não é assim, né? Isso tem que ser discutido democraticamente. E não só isso. Concorda, Hermes, que você é muito experiente, você respira política há muitos anos. A escolha dos secretários, às vezes, são escolhas políticas. E as escolhas políticas, elas batem com as escolhas técnicas. E aí vem, aquele secretário é um técnico, o outro é político. E aí isso causa certos problemas, porque às vezes o político, ele está ali, mas não sabe os detalhes de como resolver, como colocar em prática determinada solução. Né? Ele até tem a visão, eu sei que o caminho é esse, mas como é que coloca em prática? E a gente detalha isso com as ações mais estratégicas e técnicas. Ok. Rainer, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Boa sorte aí nessa missão no Farol do Desenvolvimento da Paraíba. Eu agradeço e convido a todos. Farol da PB é o Instagram. Nós vamos estrear também o site, nós vamos disponibilizar o documento. Sigam lá no Instagram, @faroldapb. Abertas sugestões. Abertas sugestões e a participação da sociedade.